A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Ao longo dos anos, as mulheres tiveram muitas lutas. Tiveram não, ainda tem. A mulher teve uma época que ela não podia votar, teve uma época que, para trabalhar, ela precisava de autorização do marido. A mulher não tinha liberdade de escolher se ela queria ou não ter filho, o que ela queria fazer do seu futuro. Aliás, a sua vida pertencia mais ao seu marido do que a ela mesma. São séculos de luta, de história, são várias ondas. As mulheres conseguiram, em parte, essa igualdade de gênero. Porém, essa igualdade tem tido um alto preço, tem custado muito. E hoje eu vou conversar com 3 mulheres maravilhosas. Maravilhosas porque são pessoas de bem, são benquistas na sociedade, são esposas, são mães e têm o seu trabalho social também, além da sua função no agronegócio. Eu vou conversar com a Rízia Ribeiro, com a Stepanida Ivanoff e com a Amanda Calegari. 2 estão presencialmente comigo, uma está lá em Goiânia, que é a Amanda. E o tema da nossa entrevista de hoje será a voz feminina na sociedade, na política e no agronegócio. Deixa eu conversar com a Amanda, que está lá em Goiânia. Amanda, como é que você está? Tudo bem? Oi, tudo bem? Fiquei Prazer falar lisonjeado com o contigo, viu? convite, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite. Infelizmente, você não pôde vir para estar conosco aqui pessoalmente, mas graças à tecnologia, você está conosco e será com certeza uma grande entrevista, uma grande prosa. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Rízia, tudo bem com você? Tudo bem, tio Vini? E, como sempre, é um prazer estar aqui com você batendo esse papo. Da última vez estava você e seu filho, né? Isso. É, eu lembro, né? E foi meio improvisadão ali, né? Mas foi legal, né? Foi bom. Como é que você tá? Eu estou joia, tio Vini. Graças a Deus, estamos todos bem, trabalhando, muita chuva, muito trabalho, mas está ótimo. Na hora que precisa de chover, não chove, na hora que não precisa, chove. Isso. E a gente incomoda São Pedro, pede para ele uma hora que venha muita chuva, outra hora que venha menos chuva, né? Então é isso aí. Essa semana entrevistando uma pessoa, eu falei assim, nossa, a gente fala isso todo ano. Ele falou assim, aí todo ano é a mesma coisa. Eu falei, pois é, parece que é uma novidade, né? Todo ano parece que é novidade. Stepanida, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, tô muito bem. Obrigada pelo convite. Olha que honra minha de estar aqui fazendo podcast com essas 2 mulheres que eu particularmente sou muito fã, pelo tanto que elas são dinâmicas. Eu acho que a gente vai ter um podcast muito rico e muita coisa boa por aí, né? Vai ser bom, vai ser legal. Eu comecei dizendo que a mulher levou anos, séculos para buscar essa tão eh, essa igualdade, né, tão esperada pelas mulheres, né, essa igualdade de gênero, de poder fazer as mesmas coisas que os homens fazem, porque teve uma época que as mulheres não podiam. E, em partes, a mulher conseguiu conquistar isso, mas tem um alto preço, porque hoje a mulher tem carga dupla de trabalho, ela tem trabalho em casa, ela tem trabalho fora, tem os filhos para cuidar, tem o marido para cuidar, né? Minha mulher fala que às vezes o marido é mais trabalho do que menino, né? Então, assim, a mulher acabou ficando sobrecarregada, de certa forma. Isso tem trazido problemas, inclusive psicológicos. E a gente vai tocar um pouco nesse assunto. Amanda, conta pra gente um pouco da sua história, um pouco do seu dia a dia, do seu trabalho. O que você faz no dia a dia? Então, eu sempre fui do mundo do agro. O meu pai é pecuarista e eu casei com um agricultor. Então, eu estou muito bem ambientada já. Mas eu passei grande parte da minha vida sem participar. Eu comecei a trabalhar com produto no negócio tem 10 anos.
Eu sou psicóloga de formação, eu trabalhava na minha área, e aí ele falou: "Amanda, eu tô precisando de você, eu tô precisando de alguém para fazer o financeiro para mim". E lançou o desafio e eu topei. E já são 10 anos, então hoje eu tô nessa parte aí, administrando esse financeiro, a gente está organizando, nós sabemos que hoje os desafios, da fazenda vão só aumentando, né, a demanda por um operacional muito bem feito, e ela vem sendo, a cada dia tendo essa cobrança a mais da gente, né, esse ano a gente está aí todo mundo morrendo de medo da reforma tributária, que está começando a fazer aí uma bagunça maior ainda para nós. Então, nesses 10 anos aí eu fui devagarzinho estudando, tentando aprender, tentando compreender, e tô aí junto com o Clodoaldo nessa luta. Hoje você é mais produtora rural ou mais psicóloga? Nossa, com certeza mais produtora rural. Eu tô na minha área faz tempo, mas não quer dizer que não me ajuda, viu, porque eu fiz a minha especialização em gestão de pessoas. Então a fazenda a gente sabe que ela, só funciona porque tem as pessoas, porque tem o trabalho das pessoas. E é um assunto que agora para mim está em alta de novo, porque, eu estou sentindo essa falta de estar mais presente, estou tentando me organizar para ir mais para a fazenda, porque hoje eu fico muito no escritório em Goiânia, mas eu estou tentando para partir mais para esse lado, para trabalhar agora com as pessoas. Mas eu adorei saber que você é psicóloga, porque isso me dá o gancho para fazer uma pergunta dentro de uma fala minha anterior. As pessoas estão meio que sobrecarregadas, principalmente as mulheres, estão sobrecarregadas, estão sentindo o peso dessa conquista de, digamos assim, igualdade? Você quer que eu responda como Amanda ou com a minha visão de psicóloga? Vamos ouvir a psicóloga? Tá bom. Assim, eu tenho certeza que sim. Divina, assim, a mulher ela conquistou um espaço muito grande e ela veio mostrando aqui veio. Nós temos umas características diferentes da dos homens, mas que se complementam. Eu acho que a parceria homem e mulher, com as características de cada um, elas são muito complementares. A gente pode dar um show se a gente conseguir unir, sabe, essas características. A mulher ela vem para organizar a vida, a mulher ela é mais leve, ela é mais detalhista. E ela vem conquistando espaço, mas não quer dizer que a carga não fica muito pesada, porque ela acumulou funções. Ela não deixou de ser a mãe, não deixou de ser a esposa, não deixou, de ser a dona de casa, ela acumulou função. E eu vou te falar que nós mulheres, a gente dá conta, viu? Tem hora que dá vontade de brigar com quem inventou de queimar o sutiã na praça, mas eu acho que esse movimento aí não tem volta não. Daí o- E não nos passa aí. E o engraçado é que vocês ainda têm a obrigação de estarem bonitas, sempre. O homem não, o homem ele sai da fazenda todo sujo, com a botina suja e entra em qualquer lugar, ninguém fala nada. Se a mulher faz isso, ih, aí o bicho pega. A gente ainda tem que lidar com essa feitura, né, e acho que isso é muito cultural, a sociedade cobra mais de nós mesmos. E eu acho que nós mesmos também colaboramos isso. A gente também se cobra muito, a gente quer estar bonita, a gente quer estar apresentável. Não é nem tanto Eu para os outros, é pra gente. Na verdade, vocês não se permitem. Essa é a questão. O homem ele se permite, né? A mulher não se permite. Stepanida, e você? Chega um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Fala um pouco do seu dia a dia, da sua vida. Tá. Conta o que você faz. Eu sou advogado por formação e aí também eu trabalho na agricultura, mas eu arrendo a minha área por mão e acompanho as coisas com meu marido. Então eu acompanho o agro de forma direta e indireta, não na hora das, digamos assim, na hora da mão de obra, digamos assim, isso eu não faço, mas meu filho me obriga a fazer isso, a subir no trator, a subir nas plantadeiras. Então acaba que eu fico muito por dentro do agro em função da realidade do meu filho, né. Eu tenho um casal de filhos, uma filha adolescente, que já foi admitida em 3 universidades americanas, estou esperando mais alguns resultados, e eu tenho o Matheus, que é um filho atípico, né, ele é apaixonado no agro. Então assim, ele naturalmente gosta muito do agro, a Nádia já nem tanto. E eu, assim, eu consegui conciliar a minha profissão de advogada com o agro. Eu advoguei bastante tempo na área fundo rural. Depois que meu filho atípico nasceu, eu acabei que me dedicando quase que exclusivamente. Ainda tenho o complemento de alguns processos, mas hoje meu foco, minha prioridade são meus filhos, né? Formá-los, né?
bons cidadãos para o mundo. Eu tenho certeza que muita gente não sabe o que que é uma criança atípica. Eu gostaria que você explicasse. Criança atípica, a gente não fala especial, porque crianças especiais são todos especiais para os pais. Toda criança é especial para os pais. Criança atípica é porque ela tem alguma coisa diferente digamos, do convencional, da criança que tem aquele manual da pediatria, o padrão de desenvolvimento dentro da pediatria. Eles nascem diferentes. Eles nascem com dificuldades neurológicas, físicas, eles nascem com demandas de maior dedicação, com terapias, com mais estudo, acompanhamento médico mais mensal. Então, assim, uma série de acompanhamentos que a gente faz, enquanto que eu, na época da Nádia, eu levava ela para o inglês, levava para o balé. Hoje eu levo o Mateus para as terapias, para as fono, eu levo ele para a ecoterapia. Então, a mãe continua com as mesmas funções, só que às vezes, no caso do Mateus, é uma função que tem que ajudá-la no desenvolvimento, né, porque eles têm um atraso de uma forma, ou na fala, ou na locomoção, na parte, assim, de alfabetização. Hoje eu estou num desafio que eu tenho que conseguir alfabetizar meu filho, Aham. né. Então eu já, assim, é muito lento o processo, mas perto do que eu já dentro da realidade dele. Ele já desenvolveu muito, mas é um trabalho, assim, de todo santo dia, todo santo mãe 24 horas. É, ser mãe é realmente uma dádiva de Deus, né? E ser mãe 24 horas, como você colocou aí, eu acho que é uma dádiva maior Eu só tô ainda até. aqui porque ele foi fazendo com o pai. É uma dádiva maior ainda até, porque a dedicação integral a um ser humano, ela demanda muito, né? Mas é aquela história bíblica, né? A quem muito é dado, muito mais será cobrado. Ninguém carrega uma cruz mais pesada do que ele dá conta. Hum, Eu não gosto de rótulos, assim, eu, hum, pessoalmente, eu não gosto de rótulos, mãe guerreira, mãe que uhum. sabe, eu não gosto disso, porque nós todos somos seres humanos e Isso, merecemos com ser certeza. respeitados com as nossas diferenças. E o fato deles serem um pouco diferentes, digamos, do padrão, não Uhum. quer dizer que eles sejam menos seres humanos que merecem dignidade. Sim. Então eu não gosto de rótulos, porque igual eu falei, eu já sou mãe dos 2, típicos e Uhum. atípicos, né, digamos assim. Então a rotina de uma mãe não é diferente de uma Aham, mãe. sim. A diferença é só porque ela é mais Aham. desgastante, ela é mais lenta, o desenvolvimento e tudo é mais, às vezes a gente sofre um pouco mais o preconceito, mas isso preconceito a gente sofre qualquer hora, bullying qualquer momento. Se você é bonita, você sofre, se Sim. é feia, você sofre, se É, é rico, você sofre, se você é pobre, você sofre, se você é idoso, você sofre, se é criança, enfim, o mundo tá aí, ele não é, tá ele é meio cruel mesmo com todo mundo. o mundo judia da gente, né? É, as pessoas judiam umas das outras, É né. muito. Rízia, conta um pouco da sua vida profissional, da sua vida pessoal. Eu sei que você é, assim, você é acelerada, né? Mas você acha que eu sou acelerada? Você é acelerada, você é acelerada. Eu nem vejo acelerada não, Jamil. É. Então, eu sou formada em administração, estive aí por uns 18 anos, mais ou menos, coordenando as ações de Senar no município, trabalhando com os produtores rurais, e há 4 anos eu estou na fazenda. Estou literalmente morando na fazenda, né. Então, veio novos projetos, desenhos de novas atividades dentro da fazenda que a gente começou a implementar, e a gente viu a necessidade de estar morando literalmente na fazenda. Então, como produtora rural hoje, eu falo que a nossa atividade e o nosso dia a dia se resume todo dentro da propriedade rural. Como é que é o dia a dia de uma produtora rural? Ah, eu vou te falar, é uma rotina puxada também, É. porque eu vou falar por mim, nós trabalhamos com transporte suíno, então a gente abastece o mercado interno. Então eu tenho caminhões chegando com cargas, e para o mercado interno, tá, eu não trabalho a gente não trabalha com exportação, então a gente trabalha com toda essa demanda. A gente tem uma parceria com a BRF dentro desse transbordo,
E a gente tem que controlar todo esse estoque de saída e de chegada de animais. Então tem dia que a gente já amanhece o dia dentro de uma granja, né. E fora isso a gente tem que estar lidando no cotidiano de mão de obra, que é uma coisa também que está em escassez, então você tem que estar ali sempre buscando novos colaboradores, e quando falta um colaborador você tem que estar à frente, não tem como você não estar nessa atividade, e nós diversificamos bem a propriedade, sabe, Divino. Então hoje a gente trabalha com transbordo de suíno, né, que a gente recebe esses animais e manda para todos os estados, então a gente tem animais que vai para vários estados, São Paulo, Rio, Paraná, enfim. E fora isso a gente tem a pecuária, então a gente trabalha com a pecuária também, a gente trabalha com a engorda, só com a parte de engorda, tá. Então a gente trabalha com confinamento e temos o semi-confinamento agora, também. E fora isso a gente tem a silvicultura também, que a gente trabalha com plantio de eucalipto, que é outra coisa que demanda tempo, que você tem que estar sempre na floresta, olhando, né, como é que tá a questão de formiga, que é uma coisa que ataca muito e eleva o custo lá para as alturas, né. Então quando você está andando ali, que você vê um formigueiro, a gente fala: "Ah, meu Deus, vamos acudir isso aqui", porque isso aqui é um problema seríssimo para quem trabalha com a Outro silvicultura. dia eu vi uma frase engraçada, diz que é o seguinte: se você colocar um pé de eucalipto, 1 quilo de açúcar e mostrar para a formiga, Ela vai para o eucalipto. ela vai para o Vai. eucalipto. É o terror de quem trabalha na silvicultura, é o tal da formiga. E é isso, Divino, mas eu gosto muito do que eu faço. Eu trabalhei por muito tempo nas propriedades rurais com pequenos, médios, grandes produtores, agricultura familiar, e eu falo que isso foi algo extraordinário que aconteceu comigo, porque eu tive a chance de vivenciar cada dificuldade que cada produtor sentia na pele ali dentro da propriedade. E assim, e hoje eu vivencio isso na atividade nossa, porque hoje a gente tem tempo de estar dedicando, né. Então quando você está morando é bem, eu vou te falar que é bem melhor você está próximo da atividade igual a gente está. Então a gente já resumiu todo o nosso negócio dentro da propriedade. Tanto escritório e a nossa vivência do dia a dia também. Às vezes eu fico 15 dias sem vir na cidade. Puxa vida. É, E ainda bem que hoje dá para fazer as coisas dá longe, para né, fazer, dá dá para para fazer. fazer. Amanda, você falou da dificuldade de pessoal, né, você ainda falou da importância de se trabalhar com as pessoas, e a cada dia que passa está mais difícil, né, até conversava com alguém do Senar e essa pessoa falava: "Olha, tá tão complicado, porque nós estamos com tantos cursos aqui, não consegue preencher e as vagas e o pessoal não vem fazer e não paga nada para isso, né, e nem por isso e não faz". E ao mesmo tempo, parece que a gente, assim, hoje tem que tratar as pessoas com mais delicadeza, não sei se essa seria a palavra, meio que pisando em ovos, deixa eu falar assim, né, deixa eu ser bem rasgado aqui, pisando em ovos mesmo. Como é que é esse desafio seu de trabalhar com as pessoas, o fato de você ser mulher dificulta ou facilita? Olha, é isso que você falou, que parece que as pessoas estão mais delicadas, mais sensíveis, eu também sinto muito isso. A gente tem que estar o tempo inteiro com muito cuidado com o que fala, o jeito que fala, o tom de voz que usa. As pessoas se ofendem com muita facilidade, e eu acho que é dessa nova fase mesmo, dessa geração que está vindo aí, que tem muito mais dificuldade em lidar com frustração do que as pessoas há 20 anos atrás. As pessoas têm mais dificuldade em ouvir não, elas estão mais aceleradas, acho que pelo processo mesmo das redes sociais, hoje tudo acontece muito assim, né, muito instantaneamente, então tá todo mundo parece que à flor da pele. E eu acho que é muito importante a gente trabalhar isso. E a fazenda hoje, ela não é mais só uma fazenda, ela é uma empresa onde você está ali lidando com pessoas de vários lugares diferentes, pessoas que às vezes têm um pouquinho de cultura diferente. E o jeito como a gente lida com isso também tem que ser diferente. A gente tem que ir se adaptando e trabalhando isso daí. Com relação a ser mulher, eu acho que às vezes facilita e outras vezes dificulta. Eu acho que eu sempre, graças a Deus, eu nunca vivi nenhuma situação, assim, que eu me sentisse desrespeitada ou que eu me sentisse inferior, isso não. Mas tem coisas que a gente sabe que tem mais imposição a figura masculina, né, às vezes num algum entendimento mais técnico, ou às vezes quando você, quer falar de um assunto, parece que a figura masculina ela impõe um respeito maior, uma assertividade maior. Eu acho que isso daí vai ser muito difícil de lidar e de trabalhar, mas que já melhorou também no decorrer dos últimos tempos. A mulher ela tem conseguido, né, ela consegue impor respeito.
E eu acho que é muito disso. Eu vejo, assim, por exemplo, a RTV, que vai para as fazendas, às vezes, que são mulheres, a gente enfrenta algumas dificuldades, tem alguns cuidados que normalmente a gente toma, por exemplo, não vai sozinha para a roça, se tiver, por exemplo, só ele mais um técnico, sabe? A gente tem que tomar algum certo cuidado. E é se dar o respeito também, porque o meu limite vai até onde você deixa. A gente tem que saber colocar ali o limite em todo esse tipo de relação. Mas nós mulheres ainda enfrentamos isso sim. Stepanida, às vezes eu te acompanho ali nas redes sociais, no WhatsApp, e eu vejo que às vezes você é bem enfática em alguns assuntos, alguns temas, né? E você é compreendida quando você se impõe, quando você se coloca ali, a sua voz é ouvida? Eu acho que é, né, porque senão você não estaria me convidando. Geralmente não, na maioria não, eu digo assim, em grupo de mulheres não sou tão compreendida, eu sou meio que rotulada, porque eu sou igual você falou, eu sou enfática, mas eu defendo o posicionamento, eh, daquele contexto. Mas às vezes as mulheres, elas são mais emotivas, emocionais, elas levam pelo lado pessoal e elas me rotulam. Mas isso não me atrapalha em nada, ao contrário, isso eu penso que quem entende o que eu estou falando, cria até uma credibilidade naquilo que eu defendo, porque eu não falo algo sem ter um fundamento. Você pode ver nas minhas postagens, eu sempre posto algo e menciono, e eu sempre fundamento a fonte daquela informação. Eu estudo antes de expor uma opinião, eu não falo o que eu acho, que eu penso. Eu estudo aquilo e é por isso que aquilo chama atenção, porque é o jeito que eu consigo transmitir a minha chamar a atenção, digamos, das pessoas para aquele tema que eu acho que é importante. Ou seja, é o tema da defesa do direito da mulher, é o tema do agro, é o tema das questões das crianças atípicas, que eu sou muito enfática em esses 3 temas, tanto que minhas redes sociais são, eu falo muito do agro, da mulher é mulher, foco principal é o direito de defesa da mulher, na área de direito de família, no agro da mulher, com as crianças atípicas. Então eu busco muito, porque eu vivo isso, no sentido assim, até pela minha profissão, pelo agro, pelo direito, e eu gosto muito disso, de estudar isso, e também pela realidade do meu filho. Então eu aproveito minhas redes sociais para, digamos, gritar. Gritar as coisas importantes, porque nós mulheres, eu não gosto de gritar, pra falar a verdade. Mas o que que eu vejo, assim, a diferença quando uma mulher fala e ela fundamenta, ela é ouvida, porque geralmente, como eu falei, as mulheres são mais voltadas pelo emocional, aí gera briga, gera, discussão em grupo, então tem muitos grupos que eu já não falo mais, porque eu já percebi que não que o foco sai do foco. A minha intenção é uma, o foco vai para outro. Em grupo de homens, por exemplo, eu percebo que vocês são mais objetivos. Vocês entendem o meu posicionamento, mas você não me rotula, sabe? Tipo assim, ai, ela se acha demais, ela é isso, ela é aquilo, é convencida, que eu já ouvi isso de mulheres, ou eu sou fútil, enfim, eu ouço vários tipos de rótulo. Não é estranho ser rotulado pelas mulheres? Quer dizer, quem deveria te entender, quem deveria te compreender, não te entende e te rotula? Não é estranho, sabe por quê? Porque isso aí vem um método patriarcal. Eu não sou feminista nem machista, eu sou constitucionalista, até porque como advogado eu gosto do direito constitucional. Então o que acontece? Desde pequena você pode perceber, você não tem filhas, né, uma pena, porque senão Não você ia tenho. poder a gente poderia você poderia compreender melhor. Mas tenho netas, viu? Então, por exemplo, as netas, você já são criadas, as filhas já são criadas de uma forma, não todas, mas eu digo assim, eu tô até tenho que até falar assim: "Divina, eu tô falando por mim, eu não tô aqui Aham. para representar ninguém, porque se eu falar qualquer coisa a pessoa fala: 'Ah, esse Stepanini não me representa'". Não, gente, eu não tô aqui para representar, eu tô aqui só como convidado, como cidadã, como mãe, conversando com o divino. O que que acontece? Que a gente estava falando dessa questão da mulher. Então, Isso. eu percebo assim, que as mulheres quando eu perdi meus pais muito cedo. Meu pai eu perdi, Uhum. então foi a minha imagem de força é uma mulher, que era minha mãe, que também perdi depois com 15 anos. Então assim, eu não tenho uma referência de homem ficar me podando minhas asinhas. Eu vejo isso muito com meu marido fazendo com a minha filha. Aquela proteção patriarcal, aquele Aham. cuidado.
que eu particularmente não tive isso, então eu não entendo, as minhas asas não foram muito podadas, foram podadas pela vida, né, a vida podou, porque a gente sempre vai ser podada pela vida, então o jeito que eu enxergo a vida, o jeito que eu vivo, o jeito que eu aprendi, é diferente da maioria das mulheres, é um jeito meio que masculino, eu dou muito certo, eu criei 4 irmãos homens, então eu tive que até meu marido falava que eu era meio general, mas não é, porque a vida me obrigou a ser mais firme com as coisas. Eu não tenho muita sensibilidade. Eu não quero dizer que eu sofria, mas ao mesmo tempo eu sou muito objetiva. O que é certo. O que não é, não tem conversa. Eu penso assim, mas assim, o certo dentro da lei, eu procuro sempre estar fundamentada dentro daquela norma. Legal, digamos, a lei dos homens e a lei de Deus, né? Que eu penso assim. Uhum. Bacana. Eu acho que você tocou num ponto aí que as pessoas costumam levar tudo pro lado pessoal. Isso é nosso, é do ser humano. E se a gente parar para pensar nas relações de trabalho, tem muito isso também. Por isso que as pessoas estão muito sensíveis. Qualquer coisa que eu fale, a pessoa entende que é para ela. E às vezes é correlacionado ao trabalho dela, a uma atitude específica, a um comportamento específico. As pessoas têm muito essa tendência. Leva para o lado pessoal e aí só dá problema mesmo. É verdade. Eu acho que às vezes, assim, essa parte agora eu vou entrar em uma outra questão, assim, igual eu fui criada pela minha mãe foi uma mulher muito forte, porque a vida obrigou, né. Mas eu vejo que hoje a falta dos pais, aumentou muito o número de divórcios, a gente sabe disso que infelizmente dá pra conversar tanta coisa aqui, né, divino. Mas eu falo assim, que a referência da autoridade do pai e a mãe, essa balança, porque homem e mulher é uma balança, cada um equilibrando a família, né. Então eu sou muito defensora dessa questão do homem, da mulher, da autoridade masculina e daquela mãe protetora, porque é ela que faz aquele bastidor, né. Você é defensora daquela família que foi colocada numa latinha de conserva. Sou muito, porque se a gente está conservada, não entra bichinho de fora, não entra as contaminações do mundo externo, então eu sou meio que latinha mesmo, se puder um pouquinho mais reforçado. Tá certo. Ô Rizzi, você, até brinquei no início, falei que você é acelerado e tal, mas além do trabalho que você realiza como produtora rural, tá ali ao lado de sua esposa, e a gente vê muito vocês 2 correndo, trabalhando, você busca, estar presente em outros setores, como, por exemplo, você foi candidata a presidente do sindicato rural. Havia um grupo ali que já estava há um certo tempo, tal, e de repente você chegou e falou: "Olha, eu coloco meu nome à disposição". E muitas vezes na própria política você acaba dando uns pitacos, né. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, dessa sua vontade de falar mais com mais pessoas, de representar mais gente. Eu acho que a presença da mulher, tanto na política, nas instituições, é muito importante. Ela é uma balança que traz benefícios para as instituições, benefício dentro da política, porque igual a gente estava comentando aqui, elas comentaram aqui, a mulher ela tem essa habilidade de lidar com problemas. Então a gente tem uma visão, assim, mais materna quanto a isso. Quando eu coloquei meu nome, não foi nem à disposição, quando eu falei que eu achava que não tinha que ter instituições com uma única chapa, e houve aquela dificuldade de encontrar mulheres que topavam esse desafio. Então, assim, porque a gente quando fala em sindicatos rurais, lamentavelmente a gente sabe que ainda é um ambiente muito machista. E não vou falar que os homens são machistas, ele foi constituído assim. Então, assim, quando a gente fala em sindicatos, indústria e comércio, foi constituído por homens. Então, até o ambiente é difícil de quebrar essa hierarquia para que a mulher assuma o poder. A gente ainda tem esse teto de vidro. Então, eu me lancei essa disputa e foi um desafio muito grande, porque a gente buscar 18 pessoas, 18 produtores rurais, para apoiar uma mulher, que era a primeira vez que se candidatava dentro do sindicato rural, quebrando uma hierarquia aí de mais de 70 anos, né. Então, te falar que foi fácil, não foi, preciso coragem, porque você vai levar pedrada e muita, né. Então eu levei muita pedrada, eu descobri que ainda há muito por se fazer, porque quando a gente pega e vou falar do sindicato, não estou nem falando de outras áreas, estou falando do nosso da nossa instituição, né. Certo. A gente hoje tem o quê dentro do sistema sindical patronal rural a nível de país, eu acho que a gente não atinge 10% de mulheres em cargos de gestão.
em cargos de presidentes de sindicato rural. Goiás temos 122 sindicatos, temos 10 mulheres presidentes de sindicato rural, a gente nem cumpriu a cota de 30%. Então algo está errado, algo precisa mudar. Que teto de vidro é esse? Pois é, mas o que está acontecendo? Não tem porque as mulheres não têm conseguido espaço ou porque não se tem mulheres que queiram assumir esses sindicatos e queiram estar à frente desse trabalho? A mulher ainda se assusta muito com esse ambiente. Eu te falo que há muitas mulheres ainda que estão vamos falar a nível profissional. Hum. A gente vê muitas mulheres que trabalham, que vêm da área agrária, que elas têm medo do desafio de entrar para trabalhar dentro do setor do agronegócio. Primeiro que o setor nem está tão preparado para isso. Vamos falar de maquinário. Quantas mulheres hoje estão dentro da roça trabalhando com trator, trabalhando com colheitadeira? Não tem. Por quê? Porque preciso reorganizar todos esses espaços. Então, a gente precisa ter um alojamento específico para a mulher, a gente precisa ter uma norma clara dentro da propriedade para poder estar acolhendo essa mulher. E é um mero engano, porque a gente tem muitas usinas e grandes usinas que estão absorvendo essa mão de obra, que a mulher está trabalhando dentro de colheitadeira e fazendo uma eficiência tremenda na parte de operação, na parte de manutenção dessas máquinas. Sim. Então, tem usina que está priorizando trazer essa mulher. Dentro do setor agrícola, né, tirando as usinas aí no setor do agronegócio, ainda há muita resistência, ainda temos teto de vidro nisso aí, muito. Tem transportadoras que estão preferindo contratar mulheres. A gente teve uma caminhoneira que transportava suíno dentro da granja e fazia o trabalho com eficiência. Pensa numa mulher guerreira. Se fosse para trocar um pneu de um caminhão, ela descia e trocava. Então, assim, e não é só a questão de trabalho braçal, Uhum. porque a gente sabe que também a mulher ela também é limitada, né? Não é todo o trabalho que vai falar, a mulher é capaz de fazer isso. Não, a gente sabe que não. A gente não vai medir força Tem com trabalho que trabalho exige força braçal. bruta, né? Existe força bruta e a gente sabe Uhum. até onde vai a nossa limitação. Agora, que a gente precisa avançar muito nessa questão de poder e a gente sabe que a gente está perdendo muito espaço, a mulher vem perdendo muito espaço. A gente nem vai falar os motivos aqui para não gerar polêmica, mas a gente sabe que na política, em que vários setores, a gente está perdendo muito espaço. Às vezes a gente pensa que a mulher está ganhando espaço. É uma visão míope da gente, Stepanida? Não, eu acho que não. O que acontece? Essa fala da Rise com relação à mão de obra é uma. O que eu percebo, assim, é falta de incentivo e apoio. Assim, de modo geral, de políticas públicas Hum. nesse sentido, de realmente incentivar as mulheres a assumirem esses elas precisam ser, igual os jovens no agro, elas precisam ter um encantamento por aquilo, senão não faz sentido. Então a gente percebe, todo mundo está reclamando de mão de obra, mas você não está criando aquele encantamento da pessoa interessar. E qual que é o principal? É o financeiro. Infelizmente as pessoas falam assim: "Mas se você não ganhar bem, se você não tiver condição de pensar que eu vou melhorar a condição para minha filha, para meu filho, se eu posso pagar uma faculdade para o meu filho, se eu não tiver um trabalho que a empresa que incentive os meus filhos a dar uma segurança de estudo", porque então eu penso assim, que tem que ter políticas públicas nesse sentido de incentivar as mulheres a entrarem nesses meios, várias vagas que estão sobrando, e primeiramente também para garantir que esses filhos tenham oportunidade de ter acesso à escola. Hoje com a internet, então assim, hoje a gente consegue segurar muito filho, muito funcionário na fazenda, porque tem internet. Porque senão seria ser bem mais difícil. As famílias, os filhos chegou na hora de estudar, eles vão tudo para a cidade. Então hoje a gente consegue segurar até o segundo grau mais mesmo na fazenda. Depois a gente incentiva com pagamento, a gente ajuda com incentivo de pagar a faculdade, para manter os pais na fazenda estando tranquilos: "Ó, meu filho está fazendo faculdade, meu patrão está ajudando". Então a gente procura criar essas condições de despertar esse interesse. Que eu acho que isso, assim, eu sou uma exceção, mas eu particularmente penso que deveria ter políticas públicas de maior incentivo nesse sentido. Amanda, você está ao lado do seu esposo, que é o presidente da AproSoja Goiás, vocês rodam o estado todo, rodam bastante. Como é que tem sido a sua percepção em relação a esse tema que a gente colocou aqui, das mulheres muitas vezes não ocuparem o espaço que é devido, o espaço que existe e elas não ocupam, ou por imposição masculina ou até mesmo por acharem que isso não é para mim. Olha, eu acho que dá para ter visões diferentes, assim. Eu acho muito difícil mesmo para a mulher ocupar alguns cargos e alguma coisa, porque pelo mesmo motivo que a gente falou lá no início, a gente só acumula função.
Eu olhando, eu acredito que as mulheres que estão lá na frente, que eu percebo, normalmente são mulheres que ou não estão mais casadas ou nunca casaram. Mulheres que têm uma demanda um pouco menor. Eu tenho, assim, traçado esse perfil. As mulheres que eu sou encantada com o jeito de algumas mulheres que eu, nessas viagens com o Paul Dowd, eu conheço. Mulheres cheias de gás, cheias de ideias, que vão lá, pega, faz acontecer. Tem também aquelas que são mães, que são casadas e que também eu tenho algumas ídolas por aí. Mas realmente são poucas que encaram esse desafio, porque é uma carga muito grande de atividade. E acaba que você, um aspecto ou outro da sua vida, você não vai conseguir contemplar direito. Sabe aquela história de quantos pratos você balança e você equilibra na sua vida? Sei. E aí tem aquelas mulheres que conseguem e as que não conseguem. Aquelas também que estão acomodadas naquela vida delas ali, sendo só mãe, o que é muito, né, gente? Mas tem essas mulheres que encaram, e eu acho que é uma questão de personalidade também. Depende do lugar, depende do tipo de espaço que as pessoas estão dispostas a dar, e depende do preço que aquela mulher está disposta a pagar também. Eu acho que tem muitas variáveis aí que a gente ainda enfrenta, que a mulher precisa conquistar. A Riz, eu acho que ela é exceção, a Estepanida também acho que é exceção, eu acho o máximo isso, porque vocês falam aquilo que acredita, a gente percebe na fala, a diferença. Vocês não são do comum, vocês são atípicas, viu, Estepanida e Risa? Tem que ter Vocês mais são do mulheres comum. atípicas nesse mundo, né? Porque eh, a luta é grande, não é qualquer um que está disposto mesmo, não. Foi fácil ser presidente de sindicato, Rízia, né? Acho que os desafios que enfrentam sendo acumulados. Você não consegue falar assim, não, vou fazer só isso da minha vida. A mulher realmente ela é multifunção e não é qualquer uma que encara isso, não. Amanda, deixa eu pegar um último tempo, porque assim, eu adoraria ficar com vocês aqui horas e horas e horas, né? Mas infelizmente a gente tem uma limitação de tempo e para o rádio, até essa entrevista nem vai na íntegra para o rádio, porque não dá o tempo. Mas felizmente a gente tem o podcast que a gente pode colocar na íntegra, né? E as pessoas podem acompanhar depois. Um último tema que eu gostaria de colocar aqui é a quantidade de mulheres que estão sendo mortas, abusadas, que estão apanhando. Parece que o feminicídio está em alta. Como é que você sente isso, Amanda? Qual que é a sua percepção a respeito desse tema? Olha, eu não consigo achar uma palavra para falar sobre isso, porque é um absurdo tão grande que está acontecendo, né? Ao mesmo tempo que fala dessa luta aí de igualdade de direitos, e de deveres, muitos homens ainda usam da força física para falar quem é que manda. E assim, a cada vez que eu ouço uma notícia, eu fico extremamente chocada e tocada, né, de perceber que ainda existe esse tipo de violência, fora toda a violência psicológica que a gente sabe que muitas mulheres sofrem, dentro de casa, nos seus relacionamentos. Eu juro para você que eu não tenho uma palavra para definir isso, mas só dá um sentimento de tristeza e de impotência de falar assim, a humanidade não era para estar evoluindo, não era para a gente estar melhorando como pessoas, e a cada notícia que chega dessa, a gente pensa: "Onde é que nós estamos?". Eu acho que pode remeter a todo o assunto que a gente falou anteriormente, de baixa tolerância à frustração, né, gente, a pessoa não sabe ouvir um não, ela não sabe como lidar com aquilo que não está agradando ela. Eu acho que a humanidade está precisando se tratar, está precisando cuidar mais e receber todo tipo de sentimento. Os nossos sentimentos, todos eles nos validam, pode ser positivo ou negativo. Então a gente não pode querer viver e achar que o mundo é só um mar de rosas. Eu acho que é isso que a humanidade está achando. Se não tá bom para mim, então não vai ficar para ninguém e eu quero que todo mundo sofra comigo. Eu fico cada vez mais abismada, não tá dando para entender não. Estamos precisando de ajuda. É, dentro dessa fala dela, Stepanida, tem até uma frase bem próxima daquilo que a Amanda falou, que é: "Olha, se você não vai ser minha, você não vai ser de ninguém". Parece que, assim, a mulher não tem o direito de falar assim: "Olha, eu não quero mais viver com você", ou "Eu não te amo mais", né. Então, parece que tá difícil dos homens entenderem isso, né. É, isso é um tema bem complicado. Primeiramente, eu penso que isso envolve políticas públicas, né. Nós temos um presidente que o filho dele bateu na mulher dele, o caso foi, tipo, tratado como sigiloso, a mulher era médica e ele bateu nela, sofreu violência doméstica.
as próprias declarações do próprio presidente comentam que se for para bater, que bata em outro lugar, que depois do jogo do Corinthians, né? Uns comentários assim, sabe? Assim. Aquelas falas desconexas, né? Isso. Então, quando você percebe-se que um representante do país tem essas falas totalmente desrespeitosas com o ser humano mulher, então é difícil a gente convencer um ignorante a pensar diferente, sabe? Se uma pessoa que está ali para representar o povo tem coragem de falar e o filho dele fazer, você acha que os outros lá, mas se ele faz e não condicionar, por que que eu vou fazer? Então, assim, aí vem essa questão do político não tem postura, né? Os homens de liderança não têm postura de dar o exemplo. E aqueles outros lá, então aí pensa, se ele quer o tal, não precisa, não preocupa, não tá nem, por que que eu vou fazer? Aí a ignorância toma conta, o machismo toma conta. Então, assim, esse é o ponto, digamos, meu ponto de vista político. O ponto de vista físico, né, que a força deles, eles, assim, intelectualmente a mulher ela é mais leve, e tanto biologicamente, o jeito dela conversar sempre vai tentar, e ele resolve as coisas mais na força física, que é como que ele se sobressai contra uma mulher? Usando força física, porque intelectualmente realmente a mulher acaba que convencendo ele, a não ser que ele, né, não queira e queira cometer aquele ato criminoso. E a questão também social aqui que a gente percebe, assim, que no Brasil o Brasil é um país muito machista. A gente ter assim, eu acompanho às vezes em outros países, eu sempre estou estudando sobre isso, e não é um machismo apenas de homens, é um machismo de mulher também, sabe, assim, igual aconteceu aquele crime bárbaro lá em Itumbiara, muitas pessoas julgaram um erro da mulher sendo um erro, né, eu não sei se era um erro mesmo, não sei, eu não posso julgar, mas nada justifica um crime. Nada. Não existe uma justificativa para um crime, uma violência contra outra pessoa, não existe. Se eu não tem quem me convença que bater em mulher é certo, que ela procurou, que ela provocou. Um dia minha funcionária falou: "Ah, Stephanie, mas tem umas mulheres que sofrem", mas não justifica. Se ela falou, se ela deixou de falar, fala também. Uai, você não pode falar, agora para que partir pra agressão, para um crime? Então eu penso assim que isso aí tem que ter, assim, começar na escola, sabe. Eu lembro um dia que a violência, até conversando com a dona Aura, que era a diretora, ela falou: "Stephanie, teve uma época que aqui na Copem brigavam demais. Aí a gente teve que fazer muita reunião e teve que fazer conscientização, teve que fazer um trabalho, e de repente passou uns anos, acabou a violência dentro das escolas". Então eu acredito que começa dentro da escola, esse cuidado da violência, de respeito ao próximo, independentemente de gênero. Você tem que aprender a respeitar a pessoa, sendo ela menino, menino, especial, não especial. É um ser humano. O respeito tem que vir para o ser humano, uns com os outros, e não. A escola, eu acho que é na base, é na família. Em casa Quando eu mesmo. morava em Lusiânia, eu trabalhava com um grupo de avaliação diagnóstica e era uma equipe multiprofissional que lidava só com crianças da rede municipal de ensino que tinham dificuldades de aprendizagem e distúrbio de comportamento. E nessa época lá, já tem alguns anos isso, já tem mais de 15 anos. Das crianças que a gente atendia, 95% dos casos, tanto de distúrbio de comportamento quanto dificuldade de aprendizagem, era por desestrutura familiar. Eu vou te Então, assim, complementar. as políticas públicas, elas são muito importantes, sim, eu acho que elas são Eu fundamentais, eu até para ter essa estrutura, para constituir essa estrutura familiar. tá, eu vou Mas te eu vou te complementar por que que eu defendo tanto a escola, porque a escola é um órgão que a segurança pública pode entrar, um professor, a polícia pode entrar, todo mundo pode entrar na escola, dar uma palestra para as crianças. Porque que aí lá e a escola é o reflexo do que vai ser a sociedade. Todo professor conhece o aluno, digamos, o aluno problema, aquele aluno que não respeita os outros. Então, aquele aluno lá, o professor, no caso, tinha que chegar aí as instituições públicas, e o ECA, ir lá acompanhar essas famílias, porque a polícia, a segurança pública não entra dentro de casa, ela só vai lá a hora que já aconteceu o crime. Então, por isso que eu defendo muito essa questão das escolas serem, o professor ter o acesso, o monitoramento. O professor que vê um aluno diferente, aí ele poderia acionar as autoridades competentes para acompanhar essa família.
Porque aí ele conseguiria estruturar. Porque uma família que está desse jeito, a segurança pública só vai chegar lá para recolher o corpo. Eu As crianças chegavam lá para nós através da escola. É isso É. mesmo, isso daí. eu A entendo. importância disso. Eu entendo o seu posicionamento e a questão que a Amanda colocou, e eu fui professor durante muitos anos, e o que acontece muitas vezes é que quando o professor repreende um aluno, muitas vezes o pai ou a mãe não aceita. Então o pai ou a mãe chega na escola e impõe de tal maneira que o professor às vezes prefere largar para lá, deixar do jeito que está, do que tentar buscar uma solução. Mas é o desvio das funções É. públicas, né. Hoje a segurança pública, alguns casos, ela tem um viés muito esquerda, de colocar a pessoa como vítima da sociedade. Aquilo lá não é vítima da sociedade, vítima da sociedade que está lutando, trabalhando, pagando os impostos, está lutando. Então, mas eu falo justamente, Uhum. tudo acaba que cai em cima das políticas públicas. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência nesse sentido, porque a escola, eu sempre fui uma mãe presente na escola. Quando tinha alguns problemas, que às vezes minha filha era vítima de alguma coisa, que isso acontece, por isso que eu falo que a escola é um reflexo do que a sociedade vai ser. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, os pais têm que estar sempre presentes nas escolas. Aí uma das mães falou: "Ah, eu vou tirar minha filha da escola se não fizer isso, não fizer". Eu falei assim: "Não, diretor, eu não vou tirar minha filha da escola não, você vai resolver esse problema na escola. Se está tendo esse problema, é responsabilidade do diretor resolver isso. Eu não vou ficar trocando de escola minha filha toda vez que ela sofre um problema, não. Não é assim que as coisas funcionam, não". Enfim, mas assim, eu sempre fui essa mãe que eu não fico, tipo, achando que eu tenho que não, eu imponho a responsabilidade nas pessoas responsáveis resolver o problema. E eu penso que, assim, o que acontece, esses pais que brigam, é porque eles já são omissos. Ali, aquela família já tinha que estar com o conselho tutelar de olho. É complexo. Nosso tempo está acabando, mas eu quero te ouvir. Ainda tem, além dessa violência física, tem a violência muitas vezes psicológica, assédio moral, sexual e tantas outras coisas. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, Rízia. Divina, eu ando até evitando olhar a mídia. Porque quando você abre a mídia, você fica aterrorizado com o que você vê lá. É. Né? A carnificina que está acontecendo É. no nosso país. Quando eu fui colocar meus filhos, que eles terminaram, era a quarta série primária naquela época, né? Eu não sou tão velha assim, não, mas eles vêm dessa época ainda. Uhum. Eu coloquei os 2 na escola militar. Então foi assim que abriu a escola militar em Rio Verde. A minha família foi contra eu colocar, que eu estava ficando doida, onde já viu colocar meus filhos na militar para bater continência. Eu falei: "Eu quero eles batendo continência. Isso mesmo. Eu quero eles fazendo coisa errada dentro da escola, eu quero ver eles correndo no pátio lá 3 horas da tarde, para eles aprender o que é certo e o que é errado". Uhum. Então, assim, o que eu penso é que a gente tem uma desestrutura familiar no mundo, não é só aqui. Eu fui numa reunião outro dia que eu ouvi um palestrante falar que as famílias hoje é mandala. É porque é a mãe que está com o terceiro marido, que tem filho de 2, 3 maridos, é tantos avós frequentando a casa. Isso não é um núcleo familiar Não, sadio, não é. né. Então, assim, o que está acontecendo com a sociedade? O que está acontecendo com as famílias? Por que essa fragilidade tão grande na família? É a escolha, é as escolhas que estão se tornando erradas, é o relacionamento que está tão frágil que a pessoa fala: "Não, eu me caso hoje, vou ter um filho, se não der certo eu largo e procuro outro". Olha, a vida não deve se basear nisso, porque você colocar um ser humano no mundo, você tem que ter a responsabilidade de entregar e deixar ele um ser humano educado para o mundo, e isso não está acontecendo. A gente está vendo o núcleo familiar sendo desfeito. E quando a gente olha isso, a gente vê isso no mundo todo isso acontecendo. As pessoas não têm mais compromisso umas com as outras. Está um relacionamento muito frágil, que por qualquer motivo, a gente larga e não se pensa nos filhos. Então, assim, eu venho de uma geração que a gente pensava muito nos nossos filhos. Ora, se eu me casei, se eu vou constituir uma família, eu tenho que ter a responsabilidade de fazer com que isso dê certo. Eu não posso simplesmente pensar só no meu sentimento e dos meus filhos. Então, eu sempre tive claro na minha cabeça, e eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, é quando a gente vai casar, é a gente pensar que a gente vai ter uma responsabilidade de uma comunidade, porque uma família é uma comunidade, né? Você está ali com seus filhos, com seu marido, e a gente tem que se sacrificar por eles. Porque a partir do momento que a gente se torna pai e mãe, a gente é responsável por outros seres. Então a gente tem que pensar isso com responsabilidade, não só com sentimento.
Gente, muito obrigado. Amanda, te agradeço tremendamente por estar conosco, mesmo que não estando presencialmente, mas adorei sua participação. E com certeza, quando vocês estiverem em Rio Verde, na Tecnoshow, vamos fazer presencial, tá bom? Tchau, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Stepanida, foi um prazer ter você aqui Obrigada. também. Obrigado, viu? Obrigada a você. Eu fico sempre muito feliz de poder conversar, bater um papo, as pessoas terem oportunidade de ouvir-me E, ó, e não achar que eu sou tão assim, né, radical. Ah, Rízia, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço esse Essa bate-papo com correria de você. vida sua, você parou tudo para ficar esse tempo com a gente. Olha, nós estamos aqui, gente, há quase 1 hora conversando. Então, maravilhoso. Obrigado. Você é até um escarpão para estar com essas mulheres maravilhosas. tirou a botina e Tirei a botina. E colocou o chapéu. Esse tem que ficar. Tá certo. Gente, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa a gente poder debater temas tão relevantes para a sociedade, trazer família, que é um tema tão sensível hoje. As pessoas, assim, parece que desfazendo dessa instituição tão maravilhosa, e aqui a gente poder ouvir 3 opiniões diferentes, 3 mulheres, cada uma dentro da sua perspectiva de vida, colocando aqui a sua opinião a respeito de temas sensíveis. E nesse mês da mulher, eu desejo a todas vocês, mulheres, o melhor, né? Que vocês sejam a cada dia mais respeitadas, sejam a cada dia mais valorizadas. Eu falo isso porque eu não tenho filhas, mas eu tenho mãe, eu tenho netas, eu tenho primas, sobrinhas, e eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande pelas mulheres. Tanto é que eu sou casado com uma e amo de paixão. muito bem. Gente, obrigado, abraço. Deixem comentário pra gente, deixe like, deixe dislike se não gostou, se inscreva no nosso canal. Abraço, até a próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.